Fala galera do canal, Anderson Ciências, galera. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a parte ambiental, a parte ecologia. Temos vídeo aula sobre ecologia no canal, viu? Esqueça não. E também não pode ficar de fora temas importantes como saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, educação ambiental, próprio direito ambiental. E pessoal, a gente encontra essas informações. Tá aqui no nosso canal, galera. Nós temos uma videoaulazinha específica para cada conteúdo desse e você vai conferindo, confere várias vezes, compartilha aí com os amigos, os grupos, e não pode esquecer que o conteúdo ele vai puxando o outro, viu? Na própria videoaula eu vou comentando isso. Então não se esqueça, a educação ambiental, a qualidade ambiental depende também de nós. Então vamos lá, galera, começando. Aqui a gente já vai entrar no conteúdo de cadeia alimentar. O pessoal gosta muito, né? Já um bichinho comendo o outro, mas tem muito mais além disso. A gente vai ter que ver, ó, no caso, como os seres podem obter energia. O mais comum, no caso dos clorofilados, é obter através da fotossíntese, que vai basicamente precisar da energia luminosa, da energia da luz do sol. Então esses são os que a gente chama de autótrofos, produzem o próprio alimento. Agora os não clorofilados, como exemplo animais, bactérias, fungos, se não tem clorofila, eles não vão ser capazes de transformar a energia luminosa do sol em energia química. Aí eles vão ter que consumir os outros seres, sempre iniciando pelo consumo dos clorofilados. Então, como a gente comentou, os autótrofos, eles produzem o próprio alimento, geralmente por processos fotossintéticos, ou até mesmo quimiossíntese. Na cadeia alimentar, a gente vai chamar eles de produtores. O próprio nome já diz, né? Produtor, quem produz. Como eles produzem o próprio alimento, são produtores, estão no início da cadeia alimentar, viu? Não dá para ter uma cadeia alimentar começando por consumidores. Quem vai consumir o quê? Exemplo de produtores: as algas, realizam fotossíntese, as plantas em geral, as árvores, cianobactérias, ó, a gente não lembra, não associa muito, né? Mas cianobactérias também realizam fotossíntese. As algas unicelulares, bromélias, né? Plantas também, próprias algas pardas, que assim como as algas verdes são multicelulares. Então esses são produtores. Quando você vê esses indivíduos numa cadeia alimentar, praticamente você vai colocar eles como produtores, no início das cadeias alimentares. Já os heterótrofos, eles são incapazes, eles não conseguem produzir o próprio alimento, a sua matéria orgânica. Eles precisam obtê-la já pronta. Como é que eles vão obter essa matéria orgânica pronta? Se alimentando de outros seres. Então, como eles vão consumir outros seres, eles são chamados consumidores. A gente vai incluir os animais, de forma geral, os próprios fungos, como está vendo aqui, ó, essa orelha de pauzinho aqui na planta. Então, tudo isso aí são seres que não produzem seu alimento e têm que buscar essa fonte em outros seres. Vamos representar agora uma cadeia alimentar. Primeiro, o que é uma cadeia alimentar? É uma relação alimentar. No caso, o indivíduo está servindo de alimento para outro. No caso, entre os organismos. O que nós temos na cadeia alimentar? Nós temos basicamente a energia fluindo de um nível para outro. E também a matéria.
A matéria que o indivíduo obtém do outro vai ajudar a formar seus componentes orgânicos e a energia que vai ser aproveitada por ele. Vamos dar um exemplo aqui, esse produtor, o capim, ele vai precisar basicamente da energia da luz do sol. Qual vai ser o consumidor que vai se alimentar dele? O gafanhoto. Então, como o gafanhoto é o primeiro consumidor, que vai chamar de consumidor primário. Pode chamar também de herbívoro. Quem vai se alimentar desse capim ou desse gafanhoto? O sapo. Então, o sapo, como ele é o segundo consumidor, ele se alimentou do gafanhoto, então o sapo é um consumidor secundário. Imagina que uma serpente se alimente desse sapo. Então, a serpente vai ser o terceiro consumidor, ou consumidor terciário. Aí você pergunta, professor, mas nós temos setas apontando para os decompositores. Exatamente, os decompositores eles não são nem colocados nas cadeias alimentares. Porque a gente já sabe que qualquer ser que for morrendo, ele vai servir de alimento para bactérias e fungos, que irão decompor esse indivíduo, essa matéria orgânica, e transformá-la em matéria inorgânica. Não esquecer que o básico de uma cadeia alimentar é nós temos as setazinhas apontando, né? Essas setas apontam para quem vai comendo, né? Para quem se alimenta de outro ser. Por isso que a seta aponta do capim para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo e do sapo para a serpente. Claro, como a gente já comentou, né? Os consumidores são heterótrofos. Se ele se alimentar direto do produtor, que vai chamar de herbívoro, se alimentar de outros consumidores, ele vai ser carnívoro. Decompositores, como a gente comentou, também são heterótrofos, não produzem seu alimento, e no caso eles vão fazer a conversão, vão transformar a matéria orgânica, que é a que forma os organismos, em compostos inorgânicos mais simples. Se chama isso de reciclagem de nutrientes ou mineralização. E o produtor, no caso dessa cadeia alimentar aqui, é o capim, ele é o autótrofo, produz seu alimento. E o gafanhoto, o sapo, serpente são os consumidores. Bactérias e fungos, decompositores. Então a gente viu os três componentes básicos de uma cadeia alimentar: produtor, consumidor e decompositor. Mesmo que a gente não tenha a obrigação de citar os decompositores. Os decompositores a gente já fica implícito que bactérias e fungos estão atuando sobre a matéria orgânica de praticamente todos os seres. Temos agora a teia alimentar. Muita gente confunde teia alimentar com cadeia alimentar. A teia alimentar, nós já temos o conjunto de cadeias alimentares de um ecossistema. Na realidade, a gente basicamente no dia a dia, nos ecossistemas, encontramos teias alimentares. Nada mais é do que a mistura de cadeias alimentares. A gente pode citar bem aqui uma, por exemplo. Essa planta, ela serviu de alimento para quem? Olha a setazinha apontando. Esse ratinho aqui. E esse ratinho, acompanha a seta aqui, serviu de alimento para esse gaviãozinho aqui. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar. Outro exemplo, essa planta, pode perceber que eu estou sempre começando pelos produtores. Serviu de alimento para essa larvazinha, acompanha a seta. Essa larva serviu de alimento para esse pássaro. E esse pássaro, acompanhando a setazinha também, serviu de alimento para essa coruja. Então você pode perceber que só nessa teia alimentar eu destaquei aqui duas cadeias alimentares. Se eu fosse acompanhar todas essas setas, eu teria
várias e várias cadeias alimentares nessa teia alimentar. Fluxo de energia, a gente já falou, né? E entre um nível e outro, na cadeia alimentar, ocorre a transferência de matéria, que é a própria biomassa do indivíduo, e energia. Esse fluxo de energia, ele é unidirecional, essa energia não volta, ela é sempre no caminho de produtores em direção a consumidores. O problema é que esse fluxo de energia, ele, como as leis lá da termodinâmica, essa energia não é totalmente aproveitada, 100% aproveitada entre um nível trófico e outro. O que seriam os níveis tróficos? É produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, por aí vai. Entre cada nível desse, uma parte da energia é perdida, até por própria incapacidade do mecanismo de absorção. Então, nós temos a energia sendo perdida. Pode perceber que ela vai diminuindo a cada nível. Então, esse fluxo é unidirecional e uma parte dessa energia é dissipada a cada nível trófico. Tanto é que os últimos níveis tróficos recebem a menor quantidade de energia. Temos aqui a representação, né, da energia sendo perdida a cada nível, como se ela fosse dissipada, perdida no próprio sistema. A prova que o sistema, nesse caso, não é perfeito, né? A natureza, dificilmente a gente vai encontrar um aproveitamento 100% dessa energia em cada nível trófico. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!